Você já percebeu que as piores decisões da sua vida foram tomadas quando você tinha certeza de que estava certo? E deixa eu te falar, o custo não foi apenas financeiro, foi tempo, foi saúde e foi a sua paz de espírito. E eu não estou aqui para te dar motivação, estou aqui para te dar clareza, porque decidir bem não é sorte, é método. E quando você entende esse método, você deixa de reagir à vida e começa a construir o seu futuro com intenção. Se você busca entretenimento, este vídeo não é para você. Mas se você busca clareza, seja muito bem-vindo. Nós fomos ensinados que somos seres racionais, mas na prática não é assim que funciona. A maior parte das nossas decisões nasce de emoção, percepção distorcida e pressão do momento. Nós não decidimos com clareza total. Nós decidimos dentro de um cenário imperfeito. E é por isso que precisamos de filtros. Antes de qualquer decisão, 3 perguntas precisam ser feitas. O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Existe uma tensão permanente dentro de nós. Paulo de Tarso já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. E Schopenhauer traz outro ponto muito importante. A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você deseja, você conquista e logo perde o sentido. Deve lembrar de quando você ganhava presentes quando era criança, brinquedos. As primeiras horas, os primeiros dias não tinha outra coisa. Depois ele era esquecido num canto qualquer. E é dentro desse ciclo que muitas decisões erradas nascem. Existe uma linha muito clara, mas eu diria pouco percebida. A necessidade é silenciosa. Isso mesmo. Já o desejo é barulhento. A necessidade resolve. O desejo precisa ser visto, admirado. Você precisa de algo simples para funcionar, mas o desejo quer impressionar. E quando você começa a tomar decisões para sustentar uma imagem, você começa a se afastar da realidade. Exemplo. O desejo, você precisa de ir do ponto A para o ponto B. Um carro simples te leva, mas se você for num carro importado, caríssimo, alguém tem que ver, ou alguém tem que perceber que você está indo, você tem que mostrar para alguém. Isso é o desejo. O desejo não é silencioso, a necessidade sim. E esse é um dos erros mais comuns, inclusive entre pessoas inteligentes, confundir necessidade com desejo. Na vida existe uma lógica que pouca gente percebe. Você sempre está fazendo uma escolha. Ou usa primeiro e paga depois, ou paga primeiro e usa depois. O economista Eduardo Gianetti chama isso de preferência temporal. Quando você usa primeiro e paga depois, você antecipa o prazer e empurra o custo para o futuro. E o preço disso são juros financeiros, emocionais e muitas vezes existenciais. Agora, quando você paga primeiro e usa depois, você abre mão do prazer imediato para construir algo maior. E ao invés de pagar juros, você recebe. Na vida, nos negócios, na saúde, essa lógica nunca falha. Você só escolhe de que lado quer estar. E por que as pessoas inteligentes erram, Alberto? Porque inteligência não protege contra padrões de erro. O primeiro erro é o foco no curto prazo. Você resolve o agora e compromete o futuro. O segundo é acreditar que isso nunca vai acontecer com você. Mas o risco não avisa, ele só chega. Eu chamo isso de INAC, síndrome do INAC. Isto não acontece comigo. O terceiro é o excesso de confiança. A ideia de que você sempre dará um jeito, que você tem uma varinha de condão que vai resolver tudo. Você tem a força do braço que vai resolver tudo. E o quarto é a percepção equivocada de preço. Você acha caro se proteger, mas nunca calculou o custo de não estar protegido. Toda decisão importante precisa passar por alguns filtros. Isso funciona? Como isso me faz sentir? O que isso diz sobre mim? E isso faz sentido para o meu futuro? São perguntas que funcionam como filtro.
Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Qual é o custo de eu não fazer isto? Porque muitas vezes o problema não é o preço da decisão certa, é o custo silencioso, contínuo e acumulado da decisão errada. Decidir bem não é mais sobre saber mais, é sobre enxergar melhor, é sabedoria. Se esse conteúdo te trouxe clareza, continua aqui, porque aqui a gente não fala só de ideias, aqui a gente conversa com a vida.